Bom dia. Bom dia. Hoje uma musiquinha calma para vocês. Começando agora, né? Wind of Change, The Scorpions. Vocês conhecem essa música? Daqui a pouco começa o rock. Bom dia, Cris. Bom dia, Maria. Tudo bem, pessoal? E aí, Vevé? Saudade de Caruaru. Tô até de casaquinho hoje em homenagem a vocês. Bom dia, Raicinha. Tudo bom, meu amor? Bom dia, Lu. Tô com a câmera bem pertinho de mim, usando uns filtros, brincando aqui. Mas daqui a pouco eu ponho ali pro computador que eu quero mostrar umas coisas pra vocês, tá? Hoje tem um assunto interessante, eu acho. Aí tô colocando aqui uma musiquinha que eu acho muito, muito, muito linda. E a letra dela é muito linda, né? E como a gente está falando de Joseph Pilates, como a gente está falando de mudanças, de transformações, de ressignificar a nossa profissão, ressignificar e se entender como professor de Pilates, essa música é maravilhosa. Ela fala sobre mudanças, né? E eu sou do tipo que eu amo o poder que a gente tem de se transformar, de se ressignificar, de se reconstruir. E esse é o momento. Oi, Maria, eu tô bem, sim. Tô com um pouco de alergia hoje. Eu tô botando uns filtros pra ver se alivia a minha cara inchada. Acordei com muita alergia. Mas tá tranquilo, né? O celular, a câmera, ela deixa a gente ainda mais inchada, né? Mas não tô tomando chá agora. Tô deixando o chá para as 2 da tarde. Tô tomando uma aguinha mesmo. Tá? Na minha canequinha do Pequeno Príncipe. Crescer não é o problema, esquecer é que é. Bom dia, viu, pessoal? A gente vai falar sobre uns assuntos interessantes com relação a algumas propostas de Joseph Pilates e formatações dos estúdios, tá? Então, se vocês acharem que tem algumas pessoas que deveriam escutar esse conteúdo, escutar essa fala sobre transição dentro do estúdio, sobre coisas do tipo, encaminha essa mensagem ou marca alguém para que essa pessoa venha, tá? E aí eu vou tentar estar mostrando isso aqui e ali, tá bem? Bom dia a todos que estão entrando aqui agora. Essa música vai estar numa playlist, né? Também, já existe a playlist. Ficou conhecida a playlist Chá com Joe, então a gente resolveu criar a playlist Projeto 939. Eu não entendo muito de Spotify, mas quando a gente entra, bom dia, Jane, quando a gente entra acho que no Spotify, aí tem o meu login, né? Então eu acho que você tem como buscar pelo próprio login as playlists que eu acrescento, né? Bom dia, Tauan, querida. Então acho que dá para analisar lá que essa vai ter uma nova playlist. Então, essa playlist não é escolhida por outras pessoas, por terceiros. São minhas músicas, né? São músicas que me movem, que mexem comigo, que me fazem quando eu preciso me concentrar, quando eu preciso criar, quando eu preciso fazer meu movimento, quando eu preciso refletir sobre algumas coisas, são essas músicas que eu ponho e eu vou compartilhar com vocês, chamado de Projeto 939, tá bom? Bem, quando a música estiver acabando aqui, eu estou bem perto da tela, porque, como eu disse, eu tenho que estar com o celular um pouco distante do computador para mostrar para vocês daqui a pouco o que eu pretendo mostrar, tá? Deixa a música terminar, vão me dizendo aí como é que vocês estão, como que vocês ficaram com os conteúdos anteriores do 939, tá certo? Se vocês estão compreendendo qual é a lógica, qual é o sistema, qual é a intenção. Então, a nossa intenção é preencher as lacunas, como eu falei, que vão surgindo. Deixa eu só tirar aqui o som. As lacunas que vão surgindo no decorrer das conversas que a gente vem tendo, né? Então, a gente vem tendo conversas... Aqui, pronto. A gente vem tendo conversas com todos os profissionais de várias linhas diferentes e, às vezes, surgem algumas lacunas de assuntos que são muito... conversados de forma muito natural, como se todo mundo soubesse o que é que está sendo falado ali. E aí eu percebo algumas lacunas, eu percebo que são assuntos que de repente nem todo mundo está no mesmo patamar, nem todo mundo está dentro da mesma conversa, não está todo mundo alinhado ainda. E aí eu venho tentando alinhar, tá certo? Com essas lacunas, preenchendo essas lacunas, joia, que vão naturalmente surgindo no meio dessas conversas, joia?
Então, qual a minha intenção de hoje? A intenção de hoje é, eu sei que as pessoas têm um estúdio de Pilates, joia? Então tem um estúdio de Pilates, ou trabalha em um estúdio de Pilates para estar aqui, ou é um cliente praticante do método Pilates em um estúdio convencional no Brasil. Uma grande maioria conhece aquele estúdio na formatação tradicional, né? Na formatação mini-circuito, num espaço de 30, 40 metros quadrados. E aí a minha intenção de hoje, na verdade, é abrir a cabeça de vocês um pouquinho para vocês poderem se dar a oportunidade de reformatar um pouco essa lógica e essa maneira de se colocar um estúdio de Pilates, tá? E aí eu puxo para o lado do Joseph, eu puxo para o que ele fazia. Então é tentar trazer algo cultural para vocês que acontece no mundo todo, não é algo que foi esquecido ao longo do tempo, não é algo que só não acontece aqui no Brasil, enfim. Eu queria abrir a cabeça de vocês para que vocês pudessem entender de que maneira um bom estúdio de Pilates no mundo ele pode ser formatado, tá? Então, para quem ainda não tem estúdio de Pilates, ótimo, porque aí vocês não precisam adquirir equipamentos, se tiverem a intenção de fazê-lo futuramente, numa formatação convencional, como ela é vendida, né? Como ele é vendido em pacote. Eu quero comprar um estúdio de Pilates e você acaba comprando algo que o mercado te impõe. Então, a intenção aqui é abrir a cabeça apenas para que vocês visualizem outros formatos de estúdios de Pilates. Vanessa, eu já tenho um estúdio de Pilates. E o meu estúdio de Pilates é num formato mais convencional, por exemplo. O que eu devo fazer? E aí eu vou também mostrar formas que você pode ter um modelo de negócio e que você pode construir o teu espaço e sair transformando. Eu já tinha de um jeito, de que maneira eu posso migrar para outro? E isso tudo tem a ver, não adianta mudar um espaço se você trabalha num formato que você ainda não acredita, ou num formato que você não se sente seguro ou segura, ou que você pensa que tem uma peça faltando, tá? Então a G entrou aqui, beijo minha querida, a G entrou aqui e a G, por exemplo, tem um sistema e uma formatação de trabalho onde você pode replicar um trabalho que você faria para uma pessoa, por exemplo, no Reformer, e você faz para vários Reformers. E aí existe uma transição. Se uma pessoa tem um estúdio que só tenha um Reformer, de que maneira você pode fazer a transição para vários? Aqui no caso, qual é a lógica que eu vou estar usando? A lógica que eu vou estar usando é, você tem um estúdio no formato convencional, você quer aprender um formato, seja ele dentro do clássico, que é dentro da abordagem, que eu venho falando também, mas se você vem trabalhar no formato clássico, de que forma? Vanessa, eu estou conhecendo agora, eu estou aprendendo como se faz um trabalho, mas eu já tenho que mudar o espaço, já tenho que mudar a minha configuração? Não necessariamente, joia? Então, eu vou mostrar ali como que a gente pode fazer, tá? Na tela do computador, como a gente já vem fazendo em alguns formatos. Me escrevam aqui, porque eu vou conseguir ver os comentários de vocês, tá? Então, escrevam aqui, Bubi, querida, beijo, amor. Então, vocês vão estar escrevendo nos comentários, eu não vou desativar, a não ser que atrapalhe a imagem, e aí eu desativo, tá? Mas vocês mandam para mim se tiver alguma coisa ruim na iluminação, na imagem, o que seja, tá joia? Então, eu vou virar a câmera para que a gente possa seguir essa fala, tá bom? Olha só. Isso é a estrutura de um mini estúdio de Pilates, não é isso? Então, é o que a gente já vem falando sobre a estrutura de um mini estúdio de Pilates. A gente já falou sobre isso, a gente já mostrou essa foto. E aí, nela, o que é que a gente tem? O típico estúdio de Pilates que a gente encontra no mercado. A gente encontra no mercado um pacote, né? Eu quero comprar um estúdio de Pilates da marca A, ou da marca B, ou da marca C, né? E aí você vai conseguir encontrar nesse pacote um Cadillac, uma Combo Chair, um Reformer, não vem com dois, né? Nessa minha sala antiga eu tinha dois, mas um Reformer, um Lade Barrel e às vezes vem um acessório ou outro incluso. Normalmente é a caixa do Reformer, ou uma prancha de saltos, ou a caixa de extensão da Combo Chair, né? E aí você tem que comprar a parte, o teu Spine Corrector, o teu Small Barrel, tu tem que comprar a parte. Obrigada, pessoal. Você tem que comprar a parte. A faixa elástica, o rolo, a bolinha, enfim, né? As coisas que a gente está acostumado a comprar no mercado. Lembrando,
Dentro de um trabalho convencional, como a gente vem falando toda terça-feira, nesse projeto 939, de acordo com o projeto de Joseph Pilates, de acordo com o seu trabalho original, a gente já eliminaria os acessórios que vieram posteriormente, que dá para utilizar de forma linda, maravilhosa, desde que você tenha um bom fundamento para isso, apesar de não ser necessário, mas há pessoas que gostam de trabalhar. Então, se você tem um bom fundamento e uma boa base, você consegue substituir e utilizar esses recursos mais coloridos, mas a gente já eliminaria eles daqui dentro do trabalho original, tá? Porque tem outros acessórios que fariam um trabalho incrível, não em substituição, mas de forma muito sólida, tá? E aí a gente teria, dentro desse estúdio, Vanessa, comprei. Meu estúdio é um estúdio desse formato completo, tá certo? Vou voltar aqui para mim. Meu estúdio é nesse formato completo, estúdio, circuito. E eu tô me encantando por esse trabalho que tu vem apresentando e eu quero conhecer. Eu já dei as dicas. Antes de fazer uma formação, se você não tem a formação baseada no trabalho mais original, mas lá na raiz da questão, perto de escolas, na verdade, com escolas que estejam perto ou próximos dos principais discípulos de Joseph Pilates, né? No meu caso, a minha formação é baseada na Romana Krzyzanowska, né? Mas tem pessoas, por exemplo, hoje eu vou falar com o Adriano Bittar, que segue uma linha muito do Ron Fletcher. A gente conversou já com pessoas que vieram da Katy Grant, né? Que trabalha dentro da formatação com a Katy Grant, como o Felipe Macabelli. E aí a gente tem pessoas, a gente já trouxe muita gente da Romana, muita gente da Lolita San Miguel, e aí a gente vai, né, se aproximando e encontrando quais são as semelhanças que a gente tem de qualidade com esse trabalho. Ruim é quando a gente não sabe nem que a gente seguia algum discípulo que estava próximo a Joseph Pilates, e aí a gente torna esse trabalho uma bagunça, não é verdade? Então, eu dei as dicas já, de livros, de documentários, de materiais, para que você vá chegando nesse conhecimento para entender. Então, bem, estou me apaixonando por essa lógica que eu não conhecia, por esse sistema que eu desconhecia, mas eu tenho um estúdio nesse formato que tu acabou de mostrar, Vanessa. Então, nesse formato, o que você começa a fazer é, se você começa a aprender o método, qual a minha dica? Vanessa, eu comecei a aprender. Eu comecei a aprender o sistema, o método, dentro do trabalho original. Onde é que eu aplico? Eu tenho não sei quantos clientes, onde é que eu aplico inicialmente? Aplica inicialmente para o trabalho individual, vai conquistando clientes que a gente chama de clientes VIP, ou clientes personal, ou clientes individualizados, aulas privadas, tá? Que aí tu consegue aplicar de forma mais segura. Dentro de um formato desse, não dá para fazer um formato sequencial com quatro a cinco pessoas, porque cada um vai fazer um roteiro diferente, cada um vai começar, alguém vai começar pelo início, alguém vai começar pelo fim para fazer o rodízio, concorda? Então fica mais difícil, joia? Então eu vou mostrar ali na câmera as formatações que a gente tem de estúdio para a gente perceber de que forma, Vanessa, eu quero modificar, eu quero reformatar meu estúdio, mas antes de reformatar é importante você ter a noção do que você está fazendo, tá joia? Então lembrando que no estúdio de Pilates, numa aula de Pilates original, você trabalha num sistema, numa ordem, o Mat Pilates, o solo, e o Reformer. O restante é um trabalho corretivo, tá joia? Então a gente vai ter no Cadillac, no Reformer, no Barrel, um trabalho corretivo. Então só relembrando o que a gente falou da última vez, eu vou voltar aqui para o slide, só lembrando o que a gente falou da última vez, a gente tem. Se você estivesse fazendo um trabalho individual, então você poderia pegar o seu aluno individual e fazer a sequência, vou falar do nível básico, tá? A sequência do nível básico, que inclusive de forma muito rapidinha, num vídeo acelerado, eu até coloquei num post hoje pela manhã, né, o Mat básico. Então, o Mat básico é aquela sequência que está no post de hoje. Então, você faz o Mat básico aqui usando o Mat do Cadillac, tá? Terminou isso daí, você vem para um Reformer. Fez o Reformer, a sequência básica no Reformer, que também existe essa sequência básica, tá bem? Terminado a sequência do Reformer, você observou esse corpo e aí você traz esta pessoa para fazer os corretivos na cadeira, no Barrel ou no Spine Corrector e termina com séries finais, tá? No próprio Cadillac e termina com séries finais. Tá tudo bem. Tá tudo bem se você, nesse formato, Vanessa, eu não tenho Foot Corrector, Toe Corrector, não tenho todos os outros acessórios, o beanbag, eu não tenho esses acessórios ainda clássicos, tá tudo bem.
Utilize os recursos que você tem e o conhecimento que você deseja adquirir para ir fazendo essas transformações, principalmente no trabalho individual. Porque se for no trabalho em grupo, fica um pouco mais complicado. É possível, mas fica um pouco mais complicado, tá? Eu normalmente dou a dica de, no mínimo, dar no início da aula um MET básico para todos, depois faz um circuito corretivo com todos, sem ter ordem, como reforma e MET, né? Então, dá um circuito corretivo onde todos passem por esse circuito corretivo em cada estação e aí ao final das séries finais. É o mínimo que a gente pode fazer e se isso for interessante para vocês, eu posso na próxima terça-feira aperfeiçoar e aprofundar nesse assunto, mas não é o nosso assunto de hoje, tá? Então, voltando aqui, a gente já falou sobre isso 2 semanas atrás, de quais seriam os equipamentos do método. Para quem perdeu, eu vou só repetir rapidinho. Então, todos os equipamentos não são só esses que a gente encontra, né? A gente tem todos esses, então seria o Cadillac, guilhotina, wall unit ou tower, o reformer com meio trapézio, né? Com meio Cadillac, que se transforma basicamente numa wall unit também. Reformer metal alumínio, as cadeiras, né? Então, baby chair, high electric chair e wounded chair, e a família dos barris, ladder barrel, o small barrel e o spine corrector e o pedal pull, tá certo? Então, a gente teria, além disso, os acessórios do sistema clássico, né? Hello, Verônica, tudo bem? Bom dia. Então, a gente tem aqui os acessórios, tá bem? Então, a gente tem os acessórios onde a gente pode citá-los rapidamente. O Brita Scissor Open Wheel, tá certo? O Neck Stretcher, Foot Corrector. A gente tem todos os pads e todas as pillow, né? Que são almofadinhas ou pads para proteger o deslizamento no equipamento e tal. O beanbag, o push-up device, a gente tem a box, a gente tem o Magic Circle, a gente tem o airplane board, e aí a gente tem o assento da High Electric Chair, a jump board, que é da Romana Krizanovska, não do Joseph Pilates, né? Uma introdução a partir do trabalho que ela foi desenvolvendo. E aí a gente já mostrou aqui a formatação do estúdio mais convencional, e essa foto é uma foto de internet do estúdio da Roberta, que fica no mesmo andar fica nesse número 939, na 8ª Avenida, onde Joseph Pilates teve o seu primeiro estúdio, numa sala mais vizinha, tá? Então, lembrando dessa formatação, eu quero trazer para vocês outros formatos, tá? Olha só, esse estúdio de Pilates é num estúdio de Pilates, num tamanho, que a gente já encontrou. Esse ruído é alguma obra aqui, e eu, infelizmente, não vou poder eliminar o som, tá? Espero que isso não esteja atrapalhando vocês, tá, pessoal? Me falem qualquer coisa. Isso é uma sala convencional, que deve ter, sei lá, seus 30, 40 metros quadrados no máximo. Sala típica que todo mundo aqui no Brasil coloca um estúdio, que seria uma sala de um edifício um empresarial, né, ou numa galeria comercial, enfim. Então, ao invés de ele colocar um circuito convencional, olha, pode ver que tem aqui uma High Electric Chair, 3 reformers, o ladder barrel aqui no cantinho, Cadillac também, e aí, sem recepção, sem nada, a pessoa chega, senta no seu banquinho, e aí depois vai entrar na aula. Ou seja, dá para visualizar por aí. Obrigada, Cris, pelo retorno. Dá para visualizar que, por ter 3 reformers, é um formato em que esse profissional pode dar aula até 3 pessoas. Porque ele pode colocar um mat, por exemplo, dar aula no mat e ir para o reformer depois circular as pessoas nos corretivos. Tá joia? Bem, aqui a gente tem mais outro formato de estúdio, onde a gente tem 4 reformers e os outros equipamentos mais ao fundo. Eu vou tirar o filtro aqui, né? Porque eu acho que às vezes atrapalha. Cadê? Eu acho que eu tirei. Será que eu tirei o filtro? Agora. Ok, pessoal. Então aí a gente tem... vou tirar os comentários aqui rapidamente também, para vocês verem melhor. Ótimo. Então, a gente tem aí um formato. Eu vou passar mais rapidinho para que vocês possam visualizar os formatos de estúdio e para que vocês desconstruam a cabecinha para quem só visualiza um estúdio no formato circuito. Esse estúdio, por exemplo, tem aqui 6 reformers emparelhados. E não são reformers no formato original, né? Pode ver que a cinta ela não é de couro, é uma cinta de formato corda, né? Como a maioria da gente conhece. Isso é uma característica bem especial
dos equipamentos clássicos, tá? A gente tem aqui, por exemplo, mais outro formato, bem academia, bem ginásio, para aulas em grupo, com o Reformer no formato Allegro. É um formato de Reformer onde ele é no chão. Joseph Pilates tem essa origem e tem esse trabalho convencional de um Reformer no modelo para casa, para se levar para casa. Então, era um formato bem prático, dobrável, certo? E que não é mais fabricado, tá certo? Então, mas esse aqui é um formato mais moderno, diferente do formato de Joseph Pilates. E aí a gente tem uns 12 equipamentos aqui. Dá para a impressão de ser mais por conta dos espelhos, certo? Aqui a gente tem um formato estúdio, bem home studio, tá? Bem em casa, numa salinha que qualquer um da gente poderia colocar. E pode ver que só tem 2 reformers aí, dá pra gente fazer um atendimento em dupla, né? E aí tem um circuito normal, mas para atendimentos no máximo em dupla ou individuais. Aqui a gente tem mais outro formato com vários mats, né, com as wall units atrás, na verdade não com wall unit, mas com as springboards. Então lembrem, a gente tem um Cadillac, vamos imaginar que um Cadillac custe, uma média de máquinas e equipamentos convencionais brasileiros, 6 mil e poucos reais. Uma wall unit custe uns 3 mil e poucos reais. Um springboard, que é uma prancha de molas que tem funções bem semelhantes, exceto a push-through bar, que é aquela que cruza e passa, então não teria como passar pela parede, e a formatação que a gente tem das barras superiores, né, para fazer os trabalhos em suspensão, no Cadillac e tal. Mas aí um desses custaria 1.000 e poucos reais. Então, essa é a alteração para que vocês percebam de que forma vocês poderiam construir algo que dá para se fazer no coletivo, mas que não seja tão oneroso, joia? Bem, aqui é o estúdio do Brett Howard, por exemplo, que eu fiz a formação lá em New Jersey. Então ele tem, por exemplo, aqui, e não necessariamente tem 3 reformers porque atende trios. Ele pode estar aqui me atendendo, o professor adjunto vai estar aqui atendendo uma outra pessoa, então esse MET e reformer pertencem, no caso, a esse professor e aluno, e outro professor pode estar nesse terceiro reformer, e os 3 simultaneamente dando aula nesse espaço, com aulas individuais, tá? Aqui a gente tem mais outro formato, percebam assim a formatação de estúdio no modelo mais galpão, uma coisa mais rebuscada, né? Aqui é o estúdio Bluebird Pilates of Munich, na Alemanha, do Jean-Claude Nelson, tá? Então ele tem aqui os seus 6 mats para aulas coletivas, 2 reformers lá no cantinho, e um equipamento de cada para fazer os corretivos lá ao fundo. Depois vai ter um slide que vai mostrar o contrário, tá? Eu vou ativar aqui os comentários para vocês me dizerem o que vocês estão achando até então, tá? Eu preciso ouvir vocês, saber o que é que vocês estão achando, como vocês estão visualizando tudo isso, tá? Aqui mais outro formato. Qual é a minha intenção com tudo isso? Mostrar para vocês modelos de negócios de Pilates que não se resumem ao formato circuito só, tá? Aí a gente tem aqui o formato estúdio completo, bem modelo home office, né, com cara de garagem praticamente, para atendimentos individuais, tá certo? Então, por aqui, mais outro estúdio, modelo home office, bem parecido ao que vocês veem, mas para atendimentos individuais. Que bom, Jane. Obrigada, viu? Aqui um modelo só da recepção, a entradinha do espaço. Aqui mais outro formato, onde tem 3 reformers e tem lá, olha, repara, também as wall units lá no final, tá? Ali próximo aos espelhos. E aqui a gente tem Barrel, dá pra ver por conta do espelho aqui, refletindo. A gente tem Cadillac e a gente dá pra fazer um trabalho em trio, por exemplo, ou individuais, tá? Oh, não se preocupa, Aline, um beijo pra você, viu? Boa aula! Obrigada pela satisfação. E aí a gente tem aqui mais outro formato. Esse aqui já inclui, agrega alguns outros trabalhos profissionais que são muito bons, né? Se alguém já viu no estúdio de Pilates uma máquina como essa, que eu acredito que vocês não estão conseguindo ver bem daí, ela não pertence ao trabalho original do Joseph, ela é uma máquina de Girotonic, tá certo? Há muitos profissionais bons no Brasil que trabalham com Girotonic e com o Pilates. E aí faz essa associação, tá joia? De trabalho. Mas aí, profissionais que entendem a diferença entre uma coisa e outra, tem o momento Girotonic, tem o momento Pilates. Não mistura dentro de uma mesma aula
coisas diferentes, tá? Oi, Dani, eu vou tentar deixar salva por 24 horas, sim. É sempre a minha promessa, a não ser que aconteça algum bug, como já aconteceu e fugiu do meu controle, de eu não conseguir deixar salva, tá bem? Mas a minha intenção é assim que terminar, a gente termina por volta das 10h30, no caso deixar salva, tá bom? Para que mais pessoas possam assistir. Esse aqui é o estúdio da Roberta, por exemplo, visto de outro ângulo, e talvez dê para vocês verem, tá meio escura essa, mas tá bem escura, mas é para vocês verem que tem muitos reformers aqui, tem 2 Cadillacs, ou seja, tem uma formatação bem misturada, né? Bem formato ginásio. Aqui mais outro modelo, um modelo onde a réplica tá em 2 reformers, 2 Cadillacs, e aí tem um ou outro equipamento, tem um barrel aqui no cantinho. Perceba que o barrel não pertence ao circuito da aula. Eu dei minha aula para um casal, para 2 pessoas, tá? E aí uma dessas pessoas está precisando, ao final da aula, eu observei, e ela está precisando de um trabalho corretivo para fazer a balé Stretch Series, por exemplo, lá no barrel. Então, ao final da aula, eu pego essa pessoa, levo para o barrel, enquanto outra pessoa eu observei que a correção necessária seria utilizando uma das cadeiras, e aí eu levo para uma das cadeiras. Joia? A gente consegue ver pelo espelho que tem lá ao fundo uma High Electric Chair, e aí a gente faria o trabalho dessa pessoa, de repente, com a Pumping Series. Joia? Aqui é o estúdio do Jean-Claude Nelson, que eu falei que a gente iria olhar do lado contrário, né, que é a entrada da recepção, onde estaria o Cadillac e o barrel. Dobrando aqui para a direita, viria essa parte aqui, com mais um assento, e os 2 reformers, e ao fundo, todos os mats, e lá, mas ao fundo na parede, a High Electric Chair, enfim. Né? Então, é só para vocês verem quanto se consegue fazer formatações diferentes. Só que aí o que acontece? Deixa eu voltar aqui para mim, né, Jackson? É muito interessante esses formatos diferentes para compreensão, né? Então, voltando aqui para mim. Se a gente tem, e aí eu tô sem filtro, né? Se a gente tem, por exemplo, no mercado, né, nas fábricas, nos vendedores de equipamentos, se eu já falei sobre isso, eu chego lá e digo, eu quero, no formato aqui do Jean-Claude, 2 reformers, 6 high mats, os reformers completos com suas boxes, né, as caixas e tudo mais, um Cadillac, um barrel e um High Electric Chair. A fábrica vai formatar isso para mim. Aí chega o Jackson, por exemplo, e pede 4 reformers, 4 Cadillacs, 4 barris e 4 High Electric Chairs, ou 4 Bunda Chairs. Né? Vai ser outro formato. Chega aqui a Dani, por exemplo, e pergunta mais uma outra coisa. Eu quero que a minha formatação seja um de cada, mas de todos aqueles que eu vi. Eu não quero só nesse formato dos 4 equipamentos que o mercado vende bastante. Eu quero no formato geral, com os 12 equipamentos de Joseph Pilates, um de cada, né? Então, essa fábrica ficaria louca porque ela não conseguiria contabilizar e fazer uma projeção futura financeira de metas, de vendas e tal, porque fica mais difícil. Quantas High Electric Chairs eu vou vender? Quantos Cadillacs eu vou vender? Quantos Pedal Pool eu vou vender? Para trabalhar na fabricação, trabalhar nas ordens e tudo do serviço. Então, o que acaba acontecendo é a criação, como eu já falei em lives anteriores, a criação de um pacote. Mini estúdio de Pilates. Então, o estúdio de Pilates, quantos estúdios eu tenho que vender por ano, quantos estúdios eu tenho que vender por mês, quantos estúdios eu tenho que... E aí, quando chega alguém pedindo um reformer a mais, ele tem que desconfigurar de um estúdio para pôr em outro, e aí tem que sair de toda a lógica deles de produção, né? Então, mas é assim que funciona no mercado, é assim que funciona no mundo todo. Tá certo? Então, cada um monta o seu estúdio de acordo com suas necessidades, com o que se está buscando, eu desejo trabalhar em duetos, eu desejo trabalhar em trios, ou eu só desejo trabalhar individual. Eu vou trabalhar com o Pilates clássico ou eu vou trabalhar com o Pilates mais contemporâneo, porque aí os equipamentos entram a partir daí também, né? Então, a gente tem aqui mais um formato de aula só de reforma, grupo, tá? Então, a gente tem aí 10 equipamentos, né, numa mesma sala, e o professor está dando o mesmo comando, basicamente, para todo mundo que seja nivelado nessa aula. Aqui o formato lá do Brett Howard, de New Jersey, de seus equipamentos nas wall units, onde ele faz aulas em grupo. Aqui um outro formato com 4 reformers e depois um equipamento de cada, né, às vezes dá a impressão de ser mais por conta de espelho. Aqui a gente tem só tower, né, ou wall unit.
Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, e aí eu não preciso mais fazer comentários sobre cada um exatamente, aqui tem 4 reformers, a gente consegue perceber que a grande réplica está no reformer ou no wall unit, certo? Esse daqui, por exemplo, eu tenho aqui equipamentos originais do estúdio original de Joseph Pilates, tá? O The Pilates Studio, que fica localizado em Nova York, quando saiu da 939 Avenida, então ele saiu e muitos dos equipamentos originais de Joseph, muitos dos materiais originais de Joseph Pilates veio para aí, tá? Então, inclusive, um desses reformers que está aqui ao canto é num formato bem antigo, com pés, parecendo pés meio que barrocos, sabe? Então a gente tanto tem esse formato mais reto, simples, mais objetivo do Cadillac, por exemplo, como a gente tem aqui atrás ao fundo, não dá para ver bem, mas eu tenho uma foto que eu vou procurar para mostrar para vocês de como é desenhado o pezinho do reformer de madeira. Parece aqueles pés de pianos antigos, de mesas antigas, de cadeiras antigas, super desenhado em forma de quase colunas gregas, barrocas, enfim. Tá certo? Então, é muito interessante estar presente nesse estúdio. O The Pilates Studio ele funciona em uma das transversais na 8ª Avenida, mas antes de chegar ao ponto da 939, é descendo alguns blocos em direção a Broadway, tá bom? Aqui tem mais um formato de estúdio, mais outro, tá? E aí a gente vai se dando conta de como a nossa cabeça pode se abrir um pouquinho mais sobre formatações distintas, tá bem? Então, Joseph Pilates, ele teve a intenção de fazer trabalhos assim. O seu estúdio original, por exemplo, tinha esse formato, pode ver. Espelho, muitos quadros com formatações de exercício. Aqui ao fundo você verifica os quadros. Em fotos que você vê do próprio Google, você consegue identificar que ele colocava quadros, ele colocava a ordem do sistema, tá? Estão aí os formatos de reforma. Aqui a gente tem a soprano, bem conhecido, que tornou o trabalho do Joseph Pilates bem conhecido na revista Life, e ela melhorou bastante a sua cantoria, o seu potencial através desse trabalho do Pilates, porque potencializava o seu trabalho respiratório, abdominal, diafragmático, enfim, né? E aí a gente tem aqui quadros do Joseph Pilates, está meio escuro, mas quadros do Joseph Pilates em posições de estátuas meio gregas, né? Aqui os exercícios, e observem o formato do equipamento em si, né? Então o pezinho do equipamento, eu vou ver se eu consigo aproximar para que vocês possam ver melhor o pezinho do equipamento, tá? Então, esse é num formato diferente, tá joia? Então, o que a gente tem a mais para poder estar mostrando aqui para vocês do trabalho original, do estúdio de Joseph Pilates? Reparem que nessa foto aí, por exemplo, o Joseph está demonstrando algo nesse primeiro reforme aqui à esquerda, e a Clara Pilates para outra pessoa aqui, bem no formato que eu mostrei agora há pouco no estúdio do Brett Howard, né? Então, tem uma pessoa fazendo um trabalho aqui, Joseph está possivelmente demonstrando o side split para essa aluna, enquanto Clara Pilates está fazendo um típico footwork, né, no equipamento vizinho. Então, trabalho individual, joia? Aqui a gente também observa isso, Joseph Pilates fazendo um footwork sem assistência, fazendo sozinho. É esse profissional aqui recebendo a orientação de outra pessoa, enquanto tem outra pessoa fazendo um trabalho completamente diferente lá ao fundo, tá joia? Com a Clara Pilates. Então, isso tudo a gente consegue perceber dentro da rotina de trabalho de Joseph Pilates, joia? Então, o que a gente tem? Aqui a gente tem uma foto clássica, né, que se encontra muito na internet. É uma foto que é da Mary Pilates, tá certo? Sobrinha do Joseph. Enfim, então aqui tem o Joseph Pilates, aqui a gente tem a Clara Pilates, a gente tem a sobrinha do Joseph, e a gente tem todo um trabalho aqui com vários equipamentos, vários quadros e a formatação de como era o estúdio de Pilates. Essa foto, as pessoas compreendem tão pouco que esse é o próprio Joseph, que fizeram uma montagem colocando uma foto do Joseph Pilates aqui onde está a minha caneta. Né? Então, assim, absurdo a falta de conhecimento das pessoas a respeito de como que a gente pode fazer acontecer e entender
e entender a lógica do método, entender a cultura, entender o sistema, entender a história de Joseph, enfim. Então, assim, o que a gente tem? Até aqui, qual foi a minha intenção? A minha intenção foi trazer para vocês, somente trazer para vocês imagens que fiquem registradas na cabeça de vocês, para que vocês compreendam que um estúdio de Pilates, ele não se limita a 20 e poucos metros quadrados, 30 metros quadrados, com 4 equipamentos, um de cada, e esse é um estúdio de Pilates. Eu queria abrir a cabeça de vocês para que vocês percebessem que existem formas diferentes de ter um estúdio de Pilates, num formato ginasial, num formato para atender individualmente, num formato para atender duplas, trios, quartetos, né, grupos, mas as réplicas normalmente dentro do trabalho original são nos reformers ou no máximo no mat ou wall unit, tá? O resto normalmente você tem um de cada, porque os corretivos a gente faz levando a pessoa para um de cada. A não ser que seja um estúdio em formato escola, e aí a gente tem vários Cadillacs, vários barris, vários Munda Chairs, ou você realmente deseja ter um espaço grande onde todo o teu grupo faça uma aula no Reformer, 4 pessoas do Reformer, elas se encaminhem para fazer alguns exercícios e algumas séries no Cadillac. Do Cadillac, todo mundo faz uma série no Barrel, por exemplo. Do Barrel, cada um vai para algum lugar para fazer a sua série final, né? E aí termina a aula em grupo. Obviamente que sai um estúdio mais oneroso, né? Mas é algo super possível de se encontrar também. Aulas em grupo. No Pilates Zone, por exemplo, a gente faz aulas em grupo na Wall Unit. A gente também tem cadeiras nessa sala da Wall Unit, então a gente consegue fazer algumas séries de pumpings ou do que seja nesses equipamentos. Tem 4 também para as aulas em grupo. Ou Reformer, ou MET, tá? Então a gente não tem aulas em grupo no Barrel, aulas em grupo entende? Então a gente faz isso divididinho, é o nosso formato, é a maneira que a gente encontrou, tá? Então, para eu resumir o que eu falei no início, Vanessa, eu tenho um estúdio no formato circuito e eu estou começando a aprender a lógica do sistema. Aplicabilidade, não mudar, por enquanto, não mudar o formato do teu estúdio. Tentar aplicar o trabalho individual para o que você vem aprendendo. Então, tentar conquistar clientes que trabalhem VIP, né, personais, trabalho individual. Aí nesse trabalho individual você vai aplicando o que você vem aprendendo, tá? Porque aí você consegue fazer o sistema conforme ele foi criado. Vanessa, e o que eu faço com os trabalhos em grupo? Por enquanto, e eu vou aprofundar para a próxima aula, por enquanto, não dá para fazer um clique, mudar a vida, fazer um clique, comprar um novo estúdio, fazer um clique, fazer uma nova formação, para entender todo esse universo. Então, o que é que eu recomendo? À medida que você for aprendendo, tentar fazer um trabalho minimamente original, tipo um mat Pilates básico, e reforçando que eu deixei ele de forma acelerada num post de hoje, e é fácil a gente encontrar, e é fácil compartilhar com vocês qual é esse trabalho básico mínimo, e aí a gente faz esse trabalho básico mínimo no mat com todo o grupo, e depois leva todo mundo para fazer um circuito num nível corretivo, num pensamento corretivo, dentro de séries que vocês vão aprendendo aos poucos, que são séries originais, que não se desmembram, sabe? A short box, ela é a short box, então vai usar a short box no Reformer, não se utiliza um exercício da short box, depois muda para um exercício da estômago massagem, depois muda, são séries, short box series, é uma série. Estômago massagem, series. Footwork, series. Então, são séries. Então, não desmembrar as séries. E aí eu só citei as séries, por exemplo, do Reformer, que originalmente não é um trabalho corretivo. Mas se você tem esse formato estúdio, você vai ter que utilizar o Reformer como se ele pertencesse dentro do circuito corretivo. Então, assim, é o mínimo que a gente pode colocar enquanto vocês estão no processo de transição ou vocês estão no processo de aprendizagem. Lembrando que tem podcast com minha voz falando de algumas coisas e alguns vídeos que eu coloquei no YouTube. No próprio YouTube você encontra o canal Vanessa Mello Pilates, que tem vídeos lá e eu estou atualizando aos poucos, mas tem vídeos falando sobre toda essa cultura, filosofia, princípios do método Pilates. Toda terça-feira aqui, às 9h39 da manhã, a gente tá falando sobre conteúdos desse tipo, tá certo? Para ir abrindo a cabeça de vocês. Venho tentando
compartilhar livros, materiais que são interessantes para vocês também irem se aperfeiçoando e se aprofundando nesse conteúdo. O que mais? E a cada terça-feira a gente vai estar incluindo um assunto melhor e um assunto mais profundo, preenchendo essas lacunas que o Chá com Joe, que acontece todos os dias às 2 da tarde, trazendo um convidado. E a gente conversa. Eu converso com ele como se nada, como se todo mundo que está assistindo estivesse no mesmo na mesma linha de raciocínio, na mesma linha de compreensão, e aí essas lacunas que vão aparecendo de assuntos que a gente fala com naturalidade, mas que não é natural para algumas pessoas, a gente vai estar trazendo e tentando preencher toda terça-feira às 9h39 da manhã. Joia? Então, assim, eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido relevante para vocês. A gente tem aqui, são 10h20, eu ainda tenho 10 minutinhos, de acordo com o horário previsto, para vocês me fazerem alguma pergunta relacionada ou ao tema de hoje, ou o que vocês esperam do próximo encontro. Não adianta a gente falar sobre vários encontros para frente, que aí eu acho que eu me perco. Chá com Joe, Projeto 939 e a vida normal que segue, né, do Pilates Zone, daqui, das formações, enfim. Então, se vocês puderem me lançar aqui alguma pergunta, pode ser também, tá? Tem como lançar a pergunta numa interrogaçãozinha aí, que parecem umas cartinhas, ou aqui mesmo nos comentários, que aí eu posso responder para vocês, tá? Mas lembrem, a intenção de mostrar as fotos que eu mostrei hoje foi apenas para deixar vocês mais esclarecidos de formatos diferentes, porque fazem uma coisa muito... é muito sério isso, que a gente só vê um formato, então a gente acha que só existe isso. A vida é meio assim, né? A gente só vê uma forma que conduziram a gente, de que a vida só pode ser de tal maneira, e aí a gente vai e segue. Então eu vim aqui para mostrar para vocês que não existe só isso, tá? Não precisa ser só assim. Tem outras formas. Abram a cabeça, entendam, inclusive, que essas formatações que a gente vem aplicando às vezes, ela é bem diferente de como todo o universo Pilates com qualidade fora do Brasil vem trabalhando. Então a gente está seguindo um bonde, mas a gente nem sabe para onde está indo, ou nem sabe como começou, a gente só faz réplicas de outros trabalhos, tá? Então só para que a gente possa abrir a cabeça e tá tudo bem. Não necessariamente precisa mudar o formato do estúdio que você trabalha ou que você tem, desde que você entenda o que é que você está fazendo. Então é muito importante que você entenda o que você está fazendo e que linha do Pilates você está seguindo, porque aí você encontra base, você encontra respostas, você encontra uma pessoa com mais experiência que você, para ir te alimentando de conteúdo, te alimentando de conteúdo e te alimentando de motivação, sabe? De que caminho seguir para se tornar uma melhor profissional, né? Um melhor profissional. Então, mais ou menos assim que eu acho que a sequência deveria ser. Joia? Deixa eu ler aqui então os comentários que vocês vêm colocando, tá? Conteúdo maravilhoso, muito obrigada. Que bom, menos uma lacuna. Foi esclarecedor demais, maravilha. Mais uma live dessa, você vira minha melhor amiga. Eu já sou e posso ser sua melhor amiga. Que delícia. Obrigada, Rosiane. Alessandra, sobre a importância de espelhos no estúdio, o que você acha? Olha, antigamente, eu tenho um minutinho para falar sobre isso. Antigamente, quando eu montei o Pilates Zone, eu montei com menos recursos, obviamente. A casa já era muito grande, mas eu montei com menos equipamentos. Desculpem o ruído, tá? Tô fazendo alguma obra por aqui por cima. E aí eu não tinha espelhos. Cada espelho, um metro de largura por 2 de altura, custava, sei lá, R$ 1.000. E eu dava prioridade a outras coisas, né? Então eu dizia, as pessoas que sentiam diferença porque iam em outros estúdios e falava e sentia diferença porque eu não tinha espelhos que tornam o espaço mais bonito. Eu dizia, não, a gente não tem, porque a gente trabalha consciência corporal. E o espelho atrapalha essa consciência corporal, entende? Então, assim, era uma boa desculpa, eu acreditava nisso que eu estava falando, mas hoje todas as salas têm espelho. E de que forma o espelho pode ajudar? Nos estúdios clássicos convencionais, o espelho fica em determinadas posições, não por estética e não só para tornar o ambiente mais amplo, né? Que é uma dica de arquitetura do quanto o espelho pode transformar um ambiente. Mas a funcionalidade desse espelho diante de alguns equipamentos, principalmente o Reformer, por exemplo. Porque tem alguns exercícios que você faz e você precisa se olhar no espelho mesmo, para se autoajustar, tá? Então, o espelho tem uma funcionalidade,
Mas dentro dos estúdios a gente usa como estética, né? Bem, que mais? Aprendemos assim e fazemos sempre, né? Que bom que... Cadê? Deus, por instinto de tanto ouvir, você estava começando assim, sabendo que o Reforma é para reformar e o MET é a base, mas hoje foi incrível demais. Que bom, Cris. Fico feliz, tá? De verdade, o próximo encontro vai ser ainda melhor porque eu vou tentar dar orientações para quem se encontra num ponto, mas que deseja chegar em outro e tá nessa transição e de que forma fazer isso sem muita loucura, tá? A Rose já virou sua melhor amiga. Que coisa boa, Cris e Rose. Jackson, que bom ter teu feedback. Que bom, você que é uma honra para mim ter esse seu feedback. Você sabe a admiração que eu tenho por você. Então, eu fico feliz. Obrigada, viu, meu amigo? Vamos lá. Obrigada, então, viu, pessoal? Olha, obrigada a vocês por estarem presentes. Esse momentinho que eu tiro aqui para vocês é como se eu tivesse entrado numa sala e nesse momento eu falo para 20, 30, 10 pessoas, eu não me importo, tá? É uma sala de aula. Eu estou entrando, estou tentando fazer um formato de aula, tá? Do pouco que eu posso compartilhar com vocês. E cada semana eu vou tentar trazer algo melhor. A cada semana tem uma semana de convidados, são 7 convidados para me trazer lacunas. E aí não dá tempo de eu preencher essas lacunas só nas terças-feiras, né? Mas eu vou estar fazendo o meu possível para poder estar preenchendo isso minimamente. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa live salva, né? Eu vou lançar um tópico de perguntas nos stories, porque aí chega de forma mais organizada para mim. Porque tem muita gente mandando direct, né? E aí, às vezes, eu posso passar despercebido, e não é de propósito, é pela quantidade que eu venho recebendo. Então, eu lanço perguntas, vocês fazem essas perguntas lá, dentro de tudo isso que o Projeto 939 ou até o Chá com Joe esteja trazendo para vocês, e aí vocês me perguntam e eu respondo por ali, joia? Se for uma pergunta mais personalizada ou mais pessoal, de cunho pessoal, pode perguntar lá no direct, porque eu respondo sem expor. Joia? Que mais? E aí eu vou tentar deixar a live salva. Ela ficando salva, o que é que vocês fazem? Vocês distribuem essa informação que a gente fez nessa nossa sala de aula para 15, 20, 30 pessoas, ou mais, porque vem gente que entra, sai. Quando eu encerro, que eu vejo 60 e poucas pessoas, 70 pessoas visualizaram. A partir daí, aí a gente encaminha para pessoas que vocês julgam que têm ou necessidade ou interesse para assistir isso daí e se transformar, tá? Então, a minha meta é transforme-se. Eu venho me transformando a cada dia. Cada live dessa que eu venho fazendo, eu me sinto melhor como profissional e como pessoa, porque é um desafio vir aqui, é um desafio ter que estar aqui com conteúdo prontinho para dividir. É uma exposição, né? É uma exposição do que eu penso, é uma exposição da forma como eu faço, como eu imagino o Pilates. Então, mas eu não me importo, eu tenho muito interesse em provocar transformações, mas com muita cautela, com muito cuidado, para que ninguém se sinta inferiorizado, para que ninguém sinta que o que eu falo é a verdade absoluta. Então, eu tenho muito cuidado com as minhas palavras para tentar compartilhar maneiras de vocês encontrarem e se encontrarem profissionalmente, tá? Então, a intenção é essa. Não necessariamente é seguir o formato que eu faço, mas seguir formatos que sejam profissionais, com respaldo e com integridade, tá certo? Com qualidade, para que a gente possa fazer cada dia mais um trabalho melhor. E todo mundo sabe o quanto eu faço tudo isso por Joseph Pilates. O cara teve um trabalho absurdo. Obrigada Pilates Corpo e Vida. O Joseph Pilates teve um trabalho absurdo, deixou tudo registrado, e desconfigurar absurdamente isso, para mim, é uma falta de zelo, de respeito ou de conhecimento. Então, se for de propósito, tudo bem. Se for por desconhecimento, eu estou aqui para trazer conhecimento, trazer discernimento para que você possa escolher que caminho seguir, sabendo dos porquês, joia? Então, a gente está combinado. Agora, às 14h, a gente tem um encontro maravilhoso com o Adriano Bittar, no Chá com Joe. O Adriano Bittar, que já fez parte da equipe de docentes da Paulistar, né, com a Fisiopilates. Hoje ele encabeça o projeto do Fletcher's, né, Pilates aqui no Brasil. Então, um profissional de absurdo gabarito e de muito respeito
no mercado nacional, tá? E internacional. Então, que a gente possa estar presente aqui junto com o Adriano Bittar, tá joia? Para que a gente possa valorizar o tempo dele, né? E tudo mais. Então, se puderem, compartilhem essas histórias, compartilhem essas notícias comigo. Vou tentar deixar a live salva para que a gente possa compartilhar com mais pessoas, tá, pessoal? Olha, obrigada, Jane, obrigada a todos que vêm entrando, obrigada, Cris, por tudo. E a gente se encontra daqui a pouco no Chá com Joe, tá bom? Às 2 da tarde. Cheiro especial. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.